Bem-vindos de volta. Teremos agora o nosso terceiro painel, Governança e Inovação para a Melhoria do Ambiente de Negócios, no qual contaremos com a participação do economista e assessor técnico do IAPTB, Dr. João Pedro Cortez, e do assessor especial do Banco do Brasil, Dr. João Alves Silva. Para compor o painel e mediar os debates, eu convido mais uma vez a nossa querida presidente da sessão do Distrito Federal do IAPTB, a doutora Ionara Gaioso. Por favor. O doutor João Alves, para quem ainda não conhece, já se tornou um grande amigo também da classe, é representante do Banco do Brasil, na agenda de desjudicialização e inclusão digital, junto ao CNJ. E nos aproximamos em razão das sintonias aí institucionais, os pleitos e as ações que o Instituto tem apregoado e que ele conhece melhor que ninguém. Então, o senhor tem toda a palavra. Bom, já muito boa tarde. Agradecimento especial ao IAPTB e às autoridades presentes, sem deixar de registrar a minha amizade muito fraterna com o Marcos, a Larissa, o João, a Ionara e todas as pessoas que estão aqui. Todas as vezes que eu converso sobre desjudicialização, e são muitas conversas sobre desjudicialização, a primeira coisa que eu faço é apresentar um pedido de desculpas. E esse pedido de desculpas diz respeito a integrar um setor que é um dos principais responsáveis pelo volume de judicialização no Brasil, que são as instituições financeiras. E, portanto, sendo parte das instituições financeiras e do seu volume de judicialização, nós somos um problema. E, sendo parte do problema, a solução também passa por ouvir esse problema, as dores desse problema, e perceber as oportunidades que tem de trás desse problema. Eu ouvi com muita atenção hoje os painéis de toda a manhã, porque eu estou ali sentado na terceira fileira, encostada na parede, escutando a voz e o olhar de cada uma das pessoas que se manifestaram aqui. E talvez eu apresente uma perspectiva diferente. O que é legal apresentar uma perspectiva diferente. Porque, fugindo de um olhar otimista e indo para um olhar realista, mas um olhar realista prende esperança, eu queria falar um pouco das dores. E as dores da judicialização, elas não passam exclusivamente pelo campo normativo que a gente discutiu aqui. Não é a norma isoladamente. A norma isoladamente não resolve nada. O problema da judicialização em esquemas que nós já participamos diretamente, e eu vou dizer aqui apenas 3, que muitos dos interlocutores estão aqui. Resolução 125 do CNJ, Lei 13.140, artigos 1º ao 29º, 13.140 do CPC. Essas normas, isoladamente, não resolverão nada. As iniciativas patrocinadas pela senadora Soraya, muito corajosa, porque ela colocou pretensão resistida, colocou outras opções que retiram das micro-relações de poder do próprio Poder Judiciário algumas supostas faculdades que poderiam ser exercidas e melhor exercidas por outras pessoas. Essa legislação, isoladamente, ela não resolve, se ela não estiver acompanhada do seu consectário, que é sair do plano normativo e ir para o plano positivo. Eu vou contar um negócio rapidamente para vocês, e não vou fugir a entrar no tema do extrajudicial, não. A gente vai enfrentar
E doutor Ionara, pode cortar o meu tempo pela metade, porque vai ser muito breve. O que ocorre? Hoje, no Brasil, deixa eu pegar, porque eu não gosto de falar os números trocados, não. Eu gosto de falar os números bem certinho. CNJ em número 2020, posição 2019. Eu falei ontem com a DPJ do CNJ e só vai sair o 2021, posição 2020, na semana que vem. Tá? Eu já antecipo isso aí para vocês. A gente tem, hoje, no Brasil, 77.096.939 processos ativos. Isso é o que interessa, gente. O estoque, não é o trânsito. É o estoque. Tem que olhar para o estoque. Quem olhar para o trânsito está olhando errado para apresentar número. Então, desses 77 milhões de processos que a gente tem, 77.096.939, aproximadamente 35 milhões se referem a sujeitos privados, que é o âmbito que interessa para o SEMPROT. Tá? Claro que o âmbito público também interessa para o SEMPROT quando a PGFN, as procuradorias, etc., vêm com os títulos da dívida para executar. Mas esses, o trabalho já está relativamente avançado e pode ser avançado. Existe um campo de exploração a ser feito, que é esse campo privado. Então, se eu pego 77 e tomando por analogia, porque esse estudo, eu tomo os números de 2020, mas eu pego uma proporção de 2012, que é o último estudo que tem publicado quando era corregedora a ministra Helena Calmon, no qual 51% dos processos existentes no país do estoque se referiam ao setor público. O setor público numa das pontas. INSS, procuradorias, o Amazonas ocupava um espaço enorme, e 49% privado. Para simplificar a conta, que a gente está falando de 77%, 51% contra 49%, eu venho para 35 milhões de processos, hoje, tomando por analogia, que se refere ao setor privado, no qual estão os bancos, que é um setor do qual eu participo e que eu já apresentei minhas desculpas aqui pela judicialização. 2/3 dos privados têm uma instituição financeira na ponta. 35 milhões, 2/3 eu vou para 20 milhões de processos, dos quais o banco faz parte. Hoje é um estoque projetado que a gente tem, porque eu insulto alguém que apresente um estudo sistemático para dizer quanto é que é o número. Mas esse é o número mais aproximado que nós temos e que eu posso apresentar aqui. Quando eu digo insulto, é porque eu sou doido para ver um estudo para saber se essas proporções realmente batem. Aí a gente entra no primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Quando você fala de desjudicialização, nós estamos falando do universo de processos judicializados. Só que a gente tem que separar. Se eu venho para este ambiente, aqui eu só posso falar da judicialização na qual a empresa demandante dos serviços do SEMPROT é credora. Porque a normatização daquilo que é de posição credora e de posição devedora, ou de autor e de réu, se a gente quiser falar no plano jurídico, ela é distinta, porque a estratégia é distinta. Os objetivos são distintos. E eu preciso afunilar aqui naquilo que nos interessa. Agora, nesse instante, para fins de uma utilidade social aplicada para o SEMPROT, que é a posição credora, que é demandante dos serviços, das serventias e dos cartórios de protesto de título. Aí entra o primeiro problema. Nos bancos, vou dar os números de cabeça que eu tenho. A melhor posição de crédito, do ponto de vista do inadimplemento no país, é a instituição na qual eu trabalho. E aí a gente vai rasgando para o lado direito ou esquerdo da estatística, conforme queiram, e vai piorando de lugar a lugar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A nossa posição credora é 1/3 do número de processos judiciais na posição credora e 2/3 na posição devedora. Mas um grande banco que eu conheço, tenho muita amizade com eles, é precisamente o inverso. E quando eu disse que a gente tem
é parte do problema e precisa ser parte da solução, eu vou dar um número aqui para vocês, deixa eu colocar o óculos aqui, que senão não enxerga. Posição de 2 dias atrás, às 14h26, 1.315.015 processos, né? Total, sendo na posição de autor e na proporção 2/3, 1/3, essa que eu expliquei para vocês. Só que em outros bancos isso é diferente, porque a posição credora nas instituições financeiras ela depende da política de crédito e da assertividade da política de crédito. Quanto mais a política de crédito é assertiva, menos inadimplência tem. Quanto mais a política de crédito é liberalizante, portanto, aumenta mais os juros, mais inadimplência ela tem. Por isso que algumas instituições têm o sinal trocado. A minha instituição tem uma posição de 1/3 na posição credora e 2/3 na posição devedora, ou seja, autor e demandado, e uma instituição similar, que tem mais processos, é exatamente o contrário. Eles têm 2/3 na posição de autor, portanto, mais demandante de serviço do SEMPROT, e 1/3 na posição de devedor, portanto, não tem nada a ver com o SEMPROT, porque o SEMPROT não vai resolver problema de relação de consumo, na qual eu tenho o consumidor como devedor. Porque isso não é objeto, não é o destinatário. E a gente precisa ter muita consciência quando debate isso. Ou seja, falar de desjudicialização como gênero é um erro. Eu preciso só encontrar os números. Por que eu estou falando isso? Para que nós saibamos o locus em que nós estamos e, portanto, tenhamos a capacidade de desenvolver políticas adequadas para cada uma das situações. Eu preciso fazer um HC preventivo em relação à questão do Banco do Brasil, porque é o seguinte, se você falar, tem 1.315.000 processos, é um desastre a judicialização. Uma vez eu fui ter uma conversa no IDP, a convite do ministro Buzzi, com os alunos dele, aí levantou uma aluna lá de trás o seguinte, doutor, quer dizer que o senhor é responsável aí por esse negócio? Eu digo, sim. E a curva só aumenta? Eu digo, sim. Ela disse, então o seu serviço é um fracasso. Eu disse, sim, senhora, a senhora acabou de acertar, é um fracasso, porque a gente não tem sido capaz de desjudicializar, porque os astros precisam se alinhar para que nós façamos um bom trabalho. E esses astros ainda não se alinharam. Existem muitos aspectos ou muitas condições pelas quais esses astros podem não se alinhar. Eu vou, finalizando aqui, colocar uma posição que pode ser convergente com aquilo que o EPTB está propondo e que são os objetivos desse seminário. São muitos processos, já me declarei, já pedi desculpas pelo número de processos, mas quando a gente pega a proporcionalização do número de processos pelo market share e o número de clientes, o banco simplesmente some, você não encontra ele nem nas 500 posições, quando você faz a posição proporcional. Agora, isto é bonito? Não. Gente, nós vivemos a tragédia dos comuns, João, para falar em termos econômicos. É a brincadeira e a conversa entre a perda e o dano. Judicialização é um desastre. Eu não vou falar mais de números, porque, por exemplo, dos 110 bilhões projetados como despesa do judiciário, se você pega 77 milhões de processos e faz as proporções e vê o custo médio anual dividindo o número de processos pela despesa arrecadada, pela despesa realizada pelo sistema de justiça, menos a arrecadação de custas, faz a divisão pelo número de processos, que dá R$ 1.215 por custo médio de processo, multiplica por 4,8, por 7, a sociedade está pagando entre 7 e 9 mil reais de externalidade negativa pelos processos judiciais. Então, o que o ministro Fux falou, e eu achei interessante ele fazer uma abordagem a partir da análise econômica do direito, agora, no final, é a realidade que a gente tem que ver. Agora, como é que qualquer setor da economia, eu não falo só em relação ao sistema de protesto, mas qualquer outro setor da economia, vai fazer a abordagem dos sujeitos que intervêm nisso para buscar uma posição eficiente, aí esse é um desafio que eu não sei colocar. Aqui entra um pouco a veia do pesquisador, muito mais para colocar uma posição crítica e olhar assim. E aí eu olho novamente aqui para a Ionara, para o João, para o pessoal da Vale, que com muito carinho me acolhe,
dizer o seguinte: meus irmãos, encontrem vocês a solução, porque eu só sei fazer a crítica. E faço uma crítica com algo de proposição para que nós reflitamos aqui e não estejamos num ambiente que muitas vezes pode se parecer com um Poliana 15 e que, na verdade, tem muita remação para fazer para que nós possamos sair do estágio que a gente se encontra para um outro estágio de eficiência. Então, esta é uma realidade que eu queria apresentar. Eu fiz algumas anotações e, para não tomar muito tempo, eu já vou resumir e quero encerrar, viu, Nara, cumprindo a minha promessa, e, de alguma maneira arbitrária, e vou resumir a 3 pontos. 1, 2 e 3, e o último ponto eu detalho algumas reflexões a título especulativo e de pergunta que a gente tem para apresentar para o IEPTB, presidente Léo, né, e meu caro Cláudio, apresentar para a gente saber o seguinte: a gente tem resposta para isso? Né? Como é que a gente vai, né, tirar a força, né, para sair em frente e fazer o fortalecimento da atividade que ultrapassa as declarações muito bem colocadas pela Ionara para o ministro Fux, para transformá-las na realidade e a gente sair desse campo normativo. Sobre desjudicialização, de uma maneira em geral, eu estou falando só da posição réu, da instituição que eu participo, que não tem nada a ver com o SEMPROT. O SEMPROT não tem nada a ver com a posição onde eu sou réu, ele só tem a ver na posição em que eu sou autor. Precisa fazer essa distinção. Então, na posição réu, eu tenho um modelo teórico que é a espiral do dissenso, níveis 1, 2, 3 e 4. 1 é administrativo interno, 2 é administrativo externo, 3 é judicializado de primeiro grau, 4 judicializado de segundo grau. Então, a atuação prioritária de qualquer empresa que preste, que tenha vergonha na cara, é atuar nos níveis 1 e 2 da espiral do dissenso. Ou seja, enquanto eu estou no balcão com o cliente, nível 1, administrativo interno, ou enquanto eu ainda estou no nível 2 da espiral do dissenso, que é o administrativo externo. No caso dos bancos, os administrativos externos são os PROCONs, Banco Central, SAC, etc., e consumidor.gov. Eu estou cansado de dizer isso. O consumidor.gov, por exemplo, vou só dar, não tem nada a ver com o SEMPROT. Ontem, às 16h04, ele tinha 4.592.777 reclamações encerradas. Qualquer pessoa que entrar no consumidor.gov aí vai ver que o número deve ser 4.600.000 alguma coisa, porque entra feito água. O consumidor.gov é uma plataforma inteiramente desenvolvida pelo Banco do Brasil, com a minha orientação, feita por um rapaz chamado Daniel Rocha Elias e doada para o Ministério da Justiça. Essa é uma contribuição de desjudicialização concreta, que eu estou falando, não estamos falando aqui de abstrações. Tá? Quem quiser que diga, o consumidor.gov é um item de um capítulo da minha tese de doutoramento entregue para um rapaz que desenvolvia, chamado Daniel Rocha Elias, que desenvolveu durante 3 meses e entregou, e está lá, nunca saiu do ar. E foi hospedada no banco durante muitos anos. Eu nem sei onde é que ela está atualmente. Tá? Então, eu estou desjudicializando na posição réu. Não interessa para o SEMPROT. Desjudicialização, que inclua esse tema para os fins dessa conversa que nós estamos aqui, não interessa. Interessa como sociedade, não interessa como setor. O outro item é a questão da tecnologia. Quem não tiver... Isso aqui vale para autor e réu, ou seja, aí já um pedaço vale para este tema que nos toca hoje aqui, a desjudicialização de autor e de réu, e quando, no caso, o banco é réu, interessa para o SEMPROT. Se não aplicar 2 coisas, que é, automação, né? Porque as pessoas falam de tecnologia, a mesma coisa da desjudicialização. Automação, inteligência artificial e inteligência analítica, automação é ganho de produtividade, é mão de obra, e inteligência analítica é outra coisa. Se não trabalhar com isso, vocês não conseguem fazer a entrega das promessas, muitas das quais foram feitas hoje aqui.
E que eu estava ali olhando com atenção, porque eu disse que eu estava olhando com muita atenção, e disse, será que entrega? Eu estava me perguntando. É muito legal ver o André falar. Aí eu pergunto, será que entrega? Tá, André? Eu digo isso muito carinhosa e respeitosamente, né? Assim, porque você marcou muito a sua intervenção. Eu assim, nem falo do Cláudio, porque o Cláudio, sabe, é quase um mago nesse setor, né? Um cara da articulação, né, de altíssima qualidade, mas eu pergunto, será que entrega? Eu fico me perguntando, será que entrega? E aí eu quero entrar no item 3, que é aquele que diz respeito àquilo que a gente está conversando aqui. Eu até fiz algumas anotações, que é para eu não esquecer. Preço adequado. Como instituição, a primeira coisa que eu pergunto, sim, e o preço, como é? Será que presta? Porque se o preço não prestar, não quer. E preço adequado não é preço barato, é preço justo para o serviço. E existe uma questão de eficiência que é analisada pelas áreas econômicas da minha instituição, tema do qual eu não entendo absolutamente nada, que eles fazem os cálculos, e a gente tem que ter alguma habilidade para conversar com eles. E o que é preço adequado ou preço justo, que não é necessariamente preço barato? É quando o preço do serviço oferecido atrai a substituição de custos internos que eliminam transações que custam algum dinheiro internamente que eu posso externalizar. Então, quando não é simplesmente mandar para um protesto e receber a certidão do protesto, é já receber a prestação de conta, é ter uma série de serviços acessórios que podem ser prestados. E aí o desafio aqui são os serviços acessórios, porque tem os que estão definidos em lei, né? Esse sistema se sente muito vinculado ao direito administrativo, ou seja, é a estrita legalidade. E vamos falar aqui, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Lá no Banco do Brasil, onde eu trabalho, tem um negócio chamado Instrução Normativa Interna, chama IN. Eu duvido, um gerente do banco é capaz de cumprir a IN e não cumprir a Constituição. A percepção que eu tenho desse sistema que ele é capaz de descumprir a Constituição, mas obedece rigorosamente àquele que sai da Corregedoria Estadual e do CNJ. Está aqui, é muito claro para mim. Desculpe se eu estou falando numa linguagem, né, da qual eu estou falando, mas assim, é uma percepção de realidade que eu tenho e que estou externando aqui para vocês, externalizando para vocês, para que a gente tente debater e discutir alguma coisa que faça a gente sair para um patamar superior do que a gente se encontra. Então, eu já falei do preço adequado. Segurança e confiança no prestador de serviço. Aqui existe uma vantagem competitiva não explorada. Quando eu olho aqui para o doutor Cláudio, eu digo o seguinte, se ele protestar errado, a responsabilidade é objetiva, eu vou em cima dele e ele tem patrimônio para pagar uma ação judicial que a gente vai contra ele. Ele ainda tem corregedoria, eu não preciso nem chamar a polícia. A própria corregedoria vai resolver a confusão que ele aprontar. Portanto, o nível de confiança que existe na condição de delegatário de serviço público que vocês têm é extraordinária. Ela transmite confiança. Ela transmite confiança, mas a gente precisa dar uma consequência para essa confiança. Eu não tenho problema de confiança e de segurança jurídica. Tanto que, quando eu vou conversar com algumas pessoas, às vezes eu digo, não fala da segurança jurídica, não, porque não convence mais. Ele já está convencido. Fala de outra coisa. Não fala da segurança jurídica mais. A outra coisa que eu anotei aqui já foi debatida, eu não vou falar da interoperabilidade. Tem que interoperabilizar com todo mundo. Assim, acompanhei na terça-feira o lançamento da plataforma, eu vi até que o doutor Cláudio estava lá, né, e assim, tem que ser interoperável. E o seu sonho, Cláudio, de um grande portal interoperável, etc., né, caminha por ali. Não é uma coisa fácil de fazer, porque, né, você sabe que não é fácil de fazer, e, enfim, eu vou pular esse negócio aqui, porque não vale a pena. Né. Aí um outro detalhe, aqui já é mais uma perspectiva de mercado. Né.
eu, enquanto Semprot, preciso escutar, não eu, enquanto Semprot, eu, enquanto tomador de serviços, preciso escutar do Semprot um leque de serviços que ele possa oferecer. Mas, para além daquilo que possa ser dito, quer dizer, enriquece dados anonimizados respeitando a LGPD, para já me entregar processado, porque custa processar, né? Então, é um assunto, né, que tem que ser discutido. Quer dizer, é só o protesto, é só o recebimento, é só a prestação de conta? Quais são os outros serviços? Porque são os outros serviços que vão legitimar a possibilidade de cobrança de serviços complementares que extrapolam aquilo que está na estrita legalidade, compreendendo legalidade o que vem da lei do parlamento até a normatização do CNJ, que muitas vezes prevalece sobre a lei que vem do parlamento. Tá? Esse é um olhar que eu estou colocando para vocês. E, por fim, para não... Assim, não é por fim, a penúltima. Isso é sedutor. Eu conversei com um economista do banco, hoje é sexta, quarta, anteontem, sobre um outro tema que nós estamos trabalhando, e eu lembrei muito daqui, porque como eu sabia que eu vim para cá, eu digo, isso aqui eu vou, se tiver espaço, eu vou conversar sobre isso. Todas as instituições, inclusive os bancos, apesar do nível de tecnologia rasgado que tem, o Isaac provou hoje aqui isoladamente os níveis de investimento em tecnologia, quanto mais evita custo de transação, melhor. Então, a gente tem que ver alguma coisa que sobreponha ou que resolva problemas de eventuais sombreamentos. Então, se é chave para o setor encontrar a potencialidade de serviços complementares suficientes para fazer uma legitimação social do papel que ele tem que cumprir, né, que exclua a questão do faturamento por emolumentos, evitar, cumprir, como é que eu explico isso aqui? Evitar sombreamentos daquele para o qual eu presto serviço, antecipando soluções no processamento interno, ou seja, já entregando a coisa mastigada, é sedutor para quem está fazendo a contratação, se eu já tenho condições de oferecer esses parâmetros. E, por fim, a gente tem uma experiência de relacionamento com o IEPTB já de algum tempo. O sistema extrajudicial, entendo que ele cabe perfeitamente nessa discussão de serviços complementares, tranquilo, aproveitando um outro elemento sedutor, além da confiança que o sistema tem, que é a rede física. Gente, a rede física ainda é importante. Ela pode ser importante pelos próximos 2, 3, 5, 10 anos pela frente. Ela vai perdendo importância naquela mesma proporção dos gráficos que o Isaac falou, porque quando o Isaac diz que o banking é 51% digital em algumas transações, mas 49% do mercado é muita coisa. Ainda tem coisa para explorar. Então, nessa transição, a gente é ajudado. E eu finalizo com contato que eu tive ontem de um grande player do mercado, top 3, que me ligou, foi muito importante na aprovação, Marcos, você se lembra da 14043, artigo 18, que jogou para o 9º da dedutibilidade fiscal, que é um grande sedutor. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Ele ligou para mim ontem, na quarta-feira, e disse, doutor João, o senhor precisa nos ajudar, eu quero que você nos diga como é que está aí. Querendo dizer que ele não estava utilizando plenamente as faculdades do 9º, que tanto se lutou e que saiu na 14043. E eu já deduzi que ele não estava utilizando. E ele queria uma reunião urgente. Como eu não podia fazer hoje, porque eu vinha para cá, e eu falei, não, mas segunda eu estou enrolado. Ele disse, não, eu só quero 15 minutos com você.
Claro, eu corri para as minhas áreas internas e disse, ei, como é que está aí? Aí ele disse, eu falei, nosso primo aqui, que é um primo amigo, que não é um primo inimigo, está numa situação assim, me perguntando. Aí ele disse, eu já sei qual é a dor dele. É a mesma dor que nós estamos enfrentando aqui. Eu digo, diz como é que está? Ele disse, não, eu estou usando a PDD para fazer protestos isolados de valores muito altos, porque tem impacto no resultado, e eu posso fazer quase que manualmente. Mas eu não estou usando massivamente numa carteira, num estoque forte que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu estou com um problema de porta para dentro. É preciso adaptar 18 sistemas que são repositórios dos títulos de créditos respectivos, desde CDC, câmbio, cédula A, cédula B, cédula C, e a gente ainda não resolveu o dever interno em casa. Então, nós não estamos usando massivamente, nós estamos usando seletivamente. Acontece que, para o SEMPROT, um protesto de um título de 50 milhões é igual a um protesto de um título de R$50 para fins do seu faturamento. E para a instituição que faz a indicação, tem um grande impacto na sua PDD. Para onde é que vocês acham que as instituições que não tiveram as suas dores resolvidas vão encaminhar? Vão encaminhar para o seletivo, isolado, marcadinho, com um número pequeno, que não tem impacto no sistema de protesto, enquanto não resolve suas dores internas. E eu fico me perguntando, tantas e tantas e tantas empresas, Marcos, você há de lembrar que a gente diz o seguinte, olha, isso não é só para banco, porque o Isaac disse aqui que é antipático, banco e cartório, é para todas as empresas do país. Gente, quem cota no novo mercado, pronunciamento 25 do Comitê do Conselho Federal de Contabilidade, fala da provisão da PDD, provisão de demanda contingente. Então, é para todas as empresas. Existe uma coisa a ser explorada aí atrás dessa brincadeira que precisa ser explorada. E eu fico perguntando o seguinte, será que não seria interessante, então, com essa dor que eu senti quarta-feira, com a consulta de um grande player? Eles têm mais processo judicializado do que o Banco do Brasil, para vocês terem uma ideia. E a posição dele é invertida, porque a política de crédito dele não é tão boa quanto a nossa, né? Se é que a gente pode falar de alguma coisa boa nesse desastre da desjudicialização. Aí eu fiquei perguntando, será que não seria interessante uma discussão com o setor para que o setor provesse essa solução portas adentro para facilitar? Porque se ele for esperar que cada um faça o seu desenvolvimento, dançou. E aí eu vou dizer para vocês, olha, enquanto jurídico, porque eu sou do jurídico, a gente tem as chamadas demandas tecnológicas, nível 1, 2 e 3. A do jurídico é sempre 3, é sempre a última. Por quê? Porque o nível 1 é só atacar os clientes, para saber, para fazer negócio, para pendurar no app, para dar um enter para cá, enter para lá. Nunca entra no jogo. E aí é o seguinte, essas demandas não vão entrar no jogo nas instituições, porque não é diferente nas instituições. As instituições querem fazer negócio. Esse negócio do SEMPROT ele é residual. E aí eu preciso saber. E é uma pergunta que eu tenho. Mas eu tenho pergunta, eu não tenho resposta. Eu pergunto para vocês aqui, ó, né? Eu não tenho resposta. Então, é o seguinte, desculpe a franqueza, mas isso é o que eu tinha para dizer para vocês. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Ionara, muito obrigado. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pelas provocações, muitíssimo obrigada pelos desafios. Sim, temos muito dever de casa para entregar ainda, né, João? Mas que bom que tem demanda, que bom que temos aí muitas mentes inteligentes conosco, nos auxiliando, nos inspirando e trazendo essas soluções para esses desafios que passam longe de ser pequenos. Mas, sim, precisamos entregar. E, como boa poliana, vamos entregar.
Agora é com você, senhor economista. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com todos. Cláudio, Léo, professor, todas as autoridades. Bom, vou falar aquilo tudo que a gente já fala há uns 3 anos, né? Incansavelmente. E foi provocado pelo João. Ou a gente se transforma ou nada daquilo que a gente consegue, das prerrogativas que a gente avança e normatiza, serão institucionalizadas. Então, a gente até estava se indagando no almoço, né? Porque a gente estava falando tanto de crédito, o mercado de crédito, mas a verdade é que é o que a gente queria mostrar aqui hoje. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa entender é qual é e o que acontece no mercado de protesto. A gente está num país que, como o Isaac falou e falou bastante, tem a taxa de inadimplência numa das mais altas nas economias relevantes no mundo. Está esse número um pouquinho desatualizado, de 2018, de 3,9% no que é registrado no sistema bancário, no Bacen. Quando você amplia para o mercado cambial e para o mercado mercantil, isso é muito mais alto, só que ninguém tem controle desses dados. Nós deveríamos, mas não temos. O que acontece? Hoje existe um saldo de crédito de 3 trilhões na economia. Esse saldo é totalmente reprimido. Quando você compara com outros países, o endividamento das famílias é muito baixo em comparação aos outros. Então, a gente tem uma inadimplência alta, um saldo de crédito baixo. E a gente tem uma recuperação também super tímida no crédito inadimplido. Então, há muito espaço para o nosso crescimento, logo que somos um recuperador desses créditos, não é exatamente o que vem acontecendo. A gente tem uma curva de queda no movimento do protesto, como o André já falou, de quase 20% comparando 2018 a 2021. E, olhando alguns registros de cartórios, a gente vê uma proxy aí de quase 60% de queda em relação à década de 2000. E o pior não é isso. Nesse gráfico, o que indica o azul é o pago, o vermelho é o protestado. E você vê que essa proporção entre azul e vermelho tem transformado evolutivamente. O que acontece? O índice de recuperação tem caído drasticamente. Então, quando a gente recuperava 70% em 2018, a gente hoje recupera 47% dos títulos. Bem, por que isso acontece? Vamos olhar o que é nosso mercado e o que está acontecendo nele. Quando a gente abre a Semprot e olha a base descentralizada, e isso é super recente, vocês têm desde 2000, na verdade, você olha que o grande mercado são as duplicatas. Elas correspondem a 97% dos títulos privados que transitam na Semprot. E desses 97%, apenas 1% é duplicata descontada. Quando a gente fala de mercado de crédito bancário, quando a gente fala que não há interoperabilidade, quando a reclamação por que dos fins fiscais, simplesmente o protesto não existe no mercado de crédito de dívidas bancárias. Ele existe no mercado comercial, nas duplicatas. E você olha as maiores demandantes do protesto, confecção de vestuário, eletrodomésticos, peças e acessórios, atacado e varejo, sempre envolvendo PJ, pessoa física. Serviços básicos como energia, saneamento e telecomunicações também é uma novidade recente. Ela é um dos grandes motivos daquela queda da eficiência. Como o André comentou, eles têm um cadastro pior e têm uma recuperação pior. É uma relação mais PJ-PF que tende a ter uma recuperação menor. Isso também tem aumentado, compensado a queda do volume, porém caído a eficiência. Já os demais títulos de créditos, a exemplo de carteira própria de bancos, em volume irrelevante, como já frisado, como já posto pelo João e como é preocupante aqui. Então, todavia, apesar da gente não estar no mercado de crédito, a gente olha uma curva do volume de protesto e o estoque de duplicatas inadimplidas e a gente vê que é uma boa proxy, é uma boa correlação. Então, vamos considerar que nós estamos no mercado de duplicatas e recebíveis. Esse mercado de duplicatas e recebíveis representa só 5% do crédito total na economia brasileira. E nem lá a gente está. A gente pode potencializar essa massificação do protesto de maneira brutal.
De novo, vamos olhar para duplicatas. Nosso volume está caindo, mas o saldo de crédito de duplicatas tem aumentado drasticamente. Foi um aumento de quase 200% quando você compara 2021 a 2015. E a inadimplência no mercado de duplicatas, de novo, o nosso mercado, é de 0,3%. É 1/10 da inadimplência do mercado total. Isso por quê? Porque o mercado duplicata é muito diferente, é o que a gente vai mostrar agora, e é por isso que a gente está perdendo esse espaço. Isso aconteceu, inclusive, no pior momento da economia brasileira, onde a gente teve a maior recessão econômica da nossa história do capitalismo, seguido de uma pandemia. O que acontece? É um aumento exponencial do uso de dados e metodologia de análise e transparência. Essa curva representa a quantidade de dados na sociedade desde 2010. Olha, desde 2015 até 2020. Faz uma comparabilidade com a nossa queda de volume de protesto. É um aumento exponencial. Hoje do lado no mundo, 40 zettabytes. E, com isso, o que o pessoal consegue fazer? O mercado consegue se posicionar fazendo o quê? Medidas consultivas. Então, você faz uma verificação dos agentes, análise de rating, histórico de atividades, você sabe com quem você vai fazer negócio. Você vê se ele é um bom pagador, qual é a probabilidade dele não te dar default. Análise pré-vencimento, trabalho pré-vencimento, desculpe, relacionamento com o cliente, aviso de recebimento, reenvio de boletos. Quantos de vocês não recebem nos seus e-mails? Ah, sua conta está para vencer. Sua conta venceu e não foi paga, está a segunda via do boleto. No vencimento, quantos aqui não recebem incansáveis ligações, SMS, WhatsApp de contas vencidas que a gente eventualmente esqueceu de pagar? E depois somente vem a crédito inadimplido. E a gente nem é a primeira posição dessa categoria. Sempre tem a negativação, a cobrança extrajudicial, a negociação, como a gente vai falar mais adiante, e a própria judicialização. Então, com a inteligência e tecnologia, os agentes econômicos preencheram esse mercado. E como que eles estão preenchendo? O Banco Central vem incentivando como nunca. São movimentos sem precedentes. Primeiro, que hoje ele tem autonomia, que é uma blindagem institucional que o retira das pressões políticas. Ele aprova o que ele, mais do que nunca, ele aprova o que ele quer. Segundo, o cadastro positivo. Eu lembro a gente tendo embate do cadastro positivo, falando, não, a gente, por que o que o cadastro positivo faz de bem para a sociedade, o que acontece com isso? Cadastro positivo é o fornecimento de dados dos usuários para quem vai fazer relação comercial. Tende a cair na inadimplência? Claro que tende. A gente tem que nichar onde a gente atua ou a gente tem que preencher esse mercado. Duplicado escritural, CPR eletrônico, registradoras, cada vez mais ocupando o domínio dos títulos e o registro das garantias. Eles têm um fomento da informação. Open Banking. Hoje, qualquer fintech com PL mínimo consegue informação de todos os bancos no Brasil. É o livre fluxo de dados e informações de todas as instituições financeiras. Você sabe exatamente para quem você vai dar crédito. Você sabe exatamente se aquela pessoa está protestada, sem nem mesmo fazer consulta na Semprote, porque já está registrado no sistema bancário. Você sabe o histórico de pagamento de luz, de conta de luz daquela pessoa. Se quando ele atrasa porque é aquele bom pagador que simplesmente não revê os prazos, ou se ele atrasa porque ele teve um momento, um ciclo econômico na vida dele, ou se ele realmente é aquele que chamam de caloteiro. Os bancos, investimentos sem precedentes. Aqui vou passar rápido, o Isaac já falou, mas são 120 bilhões de reais investidos desde 2012 até 2017. São 20 bilhões por ano investido em tecnologia. Isso que o João fala que é a terceira prioridade dos bancos. Mas a terceira prioridade são 20 bilhões por ano. Como que você vai competir com esse mercado? Como que você vai fazer com que esses caras, que mesmo investindo 20 bilhões, não conseguem interoperabilizar conosco? Sabe por quê? Porque nós fazemos troca de arquivos, não de informações. E eles têm que fazer o arquivo no formato que nós queremos. Se fosse uma troca de informações, era desmantelado. Era como mandar via web. As fintechs, o valor de mercado já é 50% do valor dos bancos no Brasil. São 35 bilhões de dólares que vale. Open Banking e pandemia foram os grandes indutores desse mercado. Eles
trabalham a acessibilidade ao crédito, a inclusão financeira, todo aquele papel que a gente poderia ter feito pelos meios físicos, esses caras estão fazendo também. Como que a gente pode potencializar esses dois lados? O lado da tecnologia e o lado da capilaridade física. Os birôs que eu consegui puxar essa informação, em 2000, não tinha... Bom, por que a gente tem informação do faturamento deles? A Boa Vista fez a IPO faz 2 anos e agora divulga a informação de faturamento, e o Serasa tem capital aberto lá na Inglaterra. Basicamente, eles faturam, um fatura 600 milhões e o outro fatura quase 1,5 bilhão de reais. 10 anos atrás, eu consegui conversar com uma pessoa da Boa Vista, 80% do faturamento deles era baseado na negativação. Hoje, 90% do faturamento deles é baseado em analytics. Só 10%, inverteu completamente essa régua, é baseado em negativação. E eles já pensam em fazer a negativação de graça. Por quê? O que interessa para eles são os dados que saem de lá e eles podem fazer análises para as empresas. Eles vendem reportes setoriais para as empresas, eles vendem dados para os bancos para entender com quem fazer a relação comercial. Eles têm acesso ao cadastro positivo para fazer esse enriquecimento de dados e logo gerar valor nesses reports. Então, pense, assim, eles inverteram completamente a lógica. Eles se posicionaram na esteira da concessão do crédito e deixaram de lado a esteira da recuperação de crédito. As registradoras. Hoje já tem capital social de 180 milhões na registradora da Serasa. A B3 a gente não conseguiu desmantelar, mas são 12 bi, é uma gigantesca, que já tem um histórico enorme. A CERC já tem um capital social de 52 milhões. Esse capital social é só o capital próprio, né? Não conta dívida, tudo que eles fizeram para conseguir alavancar. E, geralmente, a proporção dívida-capital próprio é de 2/3, 1/3. Então, hoje, a CERC investiu 150 milhões em sistema, em divulgação, em ações de profissionais para integração, não sei. Eu nem conhecia a TAG, não sei se vocês conhecem, já com capital social de 100 milhões. O mercado preenche muito rápido, ele é muito ágil, ele é muito forte. E o que está acontecendo conosco? Nós estamos restritos. Esse é o funil de análise de crédito. Pré-venda. E pense que nessa análise de crédito não está só o crédito registrado no Banco Central, mas também das relações comerciais. Afinal, um atacado vai fazer uma relação com o varejo, é aí que o Serasa ganha dinheiro vendendo analytics. Na pré-venda, análise de crédito e relacionamento comercial. Os bancos com Open Banking, os birôs com cadastros positivos, as registradoras, estão todas se posicionando aqui, antes da sessão do crédito. No vencimento, hoje, as empresas de BPO e gestão de recebíveis, também existem diversas. Uma está para fazer a IPO agora. No pós-vencimento, é a abordagem omnichannel, a tecnologia incansável de como chegar em você da maneira mais barata. Hoje, nós fazemos uma intimação pessoal. Default, execução de garantias, negativações, e ali aquela gota é um protesto, onde você quer comprovar a tua inadimplência e buscar a recuperação desse crédito. Ou a gente se reposiciona aqui, ou a gente perde a efetividade. Ou a gente aumenta esse funil pegando o mundo do crédito, ou essa gota cada vez vai ser mais escassa. Conclusão. São 3 aqui, rapidamente. Naturalmente, o número de dados, inteligência e solução tecnológica vai continuar crescendo exponencialmente. O mercado cada vez terá mais concorrência. E, novamente, ou a gente se reposiciona, ou a gente fica cada vez mais restrito. Sem reposicionamento, a pressão continuará sobre os custos. A participação, quanto tanto falado aqui, foi uma medida maravilhosa num momento terrível, né? Onde você fala, olha, inverti a curva, eu não cobro mais antecipadamente, a gente esperava um grande aumento de volume de títulos. Todavia, aconteceu num momento de pandemia, onde as pessoas não queriam mais estressar essa relação comercial, falar, olha, você está protestado, você é um devedor. No pior momento da economia, você rompe uma relação comercial, você acaba com tudo aquilo que você criou até aquele momento. Sem retorno sobre a receita e com a questão da pressão sobre os custos, desculpe, eu troquei um pouco aqui, por conta de outra coisa que eu insisto bastante também. Hoje a gente não tem uma régua de intimação, né? O que é física, o que é eletrônica, e assim você fasear o teu custo.
É urgente pensar em soluções que aumentem o escopo do protesto, incentive o pagamento e minimize essa pressão. E é isso que a gente vai falar na próxima sessão, que a Ionara vai começar. O que a gente precisa é se adequar. O que a gente precisa é se reposicionar nesse mercado. Tudo mudou. E é impossível imaginar que algum ofício, alguma empresa, algum negócio desse planeta não vai ter que mudar. Qual é o nosso problema? Nós temos natureza dupla. Nós somos serviço público, mas que é prestado de forma privada. Então, eu sou empresária, mas eu sou auxiliar da justiça. Eu tenho funcionários seletistas, mas eu sou fiscalizada pelo judiciário. Eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que pagar as minhas contas, mas a minha tabela e tudo que eu gastar está ali dentro, legislado estadualmente. Então, é um grande desafio. É um elefante branco, é um grande transatlântico que precisa se movimentar nesse mundo VUCA, numa velocidade extraordinária, mas com um tamanho gigantesco, com uma administração absolutamente horizontalizada. Então, não é um desafio pequeno, mas a gente pode. A verdade é que toda essa disrupção pela qual a sociedade está passando trouxe mudanças impactantes nos nossos hábitos, nos nossos costumes, nos nossos comportamentos e também nas demandas. O que antes era cheque administrativo, idas às agências bancárias, pagamentos no balcão dos cartórios de protesto, papel e muita paciência, agora é Pix, banco digital, moeda digital, QR Code, plataforma de serviço online, Open Bank e muita pressa. Empresas e serviços não morrem apenas quando elas fazem coisas erradas. Elas também desaparecem, eles também desaparecem quando eles fazem a coisa certa por tempo longo demais, da mesma maneira. Ups. Uma verdade indiscutível, precisamos aliar a disrupção à segurança jurídica. Como há pouco disse o Dr. João Alves, vamos parar de falar em segurança jurídica. De fato, está provado que a gente entrega. De fato, está provado, a sociedade confia em nós. De fato, prestamos um serviço absolutamente seguro. Isso é um grande diferencial. Mas a gente não pode alicerçar todos os argumentos que a gente tem nisso. Mas, sim, é o nosso grande diferencial. E é disso que o mercado está precisando, é disso que o mundo está precisando. Né? Aliar essa disrupção, aliar essa velocidade toda que essa geração aí pós-digital está entregando para a gente, a segurança jurídica que a gente precisa. Então, vai tudo acabar ali no judiciário, com grande risco, com grande prejuízo financeiro também. Então, a gente está numa curva absurda de alta velocidade. E é impossível saber o que vem pela frente. Nem a maior startup sabe, nem a Google sabe, ninguém sabe o que vem pela frente. A gente precisa estar pronto. A gente precisa estar pronto. Se antever. Mas sabemos do que não podemos abrir mão, que é exatamente dessa segurança jurídica. E os cartórios de protesto têm em seu DNA a proteção dessa segurança e a imparcialidade. Cuidam dos interesses e direitos, tanto dos credores quanto dos devedores. Eu costumo dizer que esse é um grande diferencial nosso, essa imparcialidade. Então, diferentemente de uma negativação, que o credor vai lá e aperta um botão do seu teclado e suja o nome de uma pessoa sem qualquer critério, sem qualquer cuidado com esse devedor que está na outra ponta, nós, tabeliães de protesto, sim, nós temos que cuidar dos direitos de ambos, credores e devedores. A evolução digital tem trazido avanços extraordinários para a humanidade, mas também trouxe em si muitos desafios e necessidade de regramento, em razão da sua altíssima velocidade e modo de acontecer, como a gente tem visto aí no Bitcoin, o tanto de prejuízo que tem gerado, o Uber que chegou e depois é que foi regulamentado, o e-commerce, a mineração de dados, que agora vem a LGPD e tenta colocar o mínimo de segurança ali nessas relações, o mínimo de proteção para esses titulares desses dados. E aí, o que a gente precisa fazer? Trabalhar e compreender a nossa base de dados. A nossa base de dados é, de fato, o nosso pré-sal, é o nosso petróleo.
mas sem ser bem trabalhado, sem ser trabalhado para o bem público, para o bem desse mercado, de nada vale. A base de dados centralizada a nível nacional que a gente passou a ter só em 2020, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser estudada, precisa ser conhecida. A gente precisa, de fato, mapear, conhecer profundamente os perfis dos nossos apresentantes, dos nossos credores, dos nossos devedores. Só assim a gente vai conseguir prestar um serviço público de qualidade privada, da qualidade que o mercado nos demanda hoje, e demanda muito. Então, esse aí é um quadrozinho aí, mais ou menos do que um BI pode entregar para a gente, do que um João e sua equipe pode nos entregar. Com um estudo aí que o João fala que é pífio, que foi ali meio doméstico, mas que para a gente foi assim, fruto de trabalho maravilhoso deles, da equipe deles, e que entregou para a gente conhecimento que a gente nunca teve, a verdade é essa. Eles conseguiram, aí, analisando a nossa base no ano passado, descobrir que a gente tem 1 milhão de sacadores ali nessa base já. E que desse 1 milhão, apenas 60 mil representam 80% da base do protesto. Então, eu tenho 60 mil clientes que representam 80% da minha base. Apenas 30 mil representa 70%, apenas 14, 60%. Agora, pasmem, apenas 6 mil apresentantes representam 50% da base do protesto. Isso é gigante, esse dado. E aí a gente tem aqui, né, mapeado pela equipe aí do João, por estado, né, o que é cada sacador dentro de cada estado. Então, São Paulo tem 400 mil sacadores. Olha lá, 804 representam 40%. A gente consegue tomar café com 804 clientes e fidelizá-los melhor. Mas a gente só pode fazer isso se a gente conhecer esse mapa. Se a gente, de fato, for a fundo no nosso Big Lake de dados e conhecer a fundo esse cliente, fidelizá-lo e entender as dores dele, entender o que ele precisa de nós, como que a gente pode impactar no trabalho dele, no negócio dele, aonde que ele pode economizar conosco, aonde que eu posso ter infraestrutura para ele. É antes entender o problema desse sacador e falar, olha aqui, eu posso te ajudar. Está aqui, ó, essas são as soluções que eu posso te oferecer dentro da minha central. Minas Gerais, 445 clientes representam 40% da base deles. Mato Grosso do Sul, 171. Gente, é muito menos do que os seguidores do presidente lá de Mato Grosso do Sul no Instagram. É um absurdo isso. É louco imaginar que 40% da base dele está na mão de 171 pessoas. Então, a gente tem a obrigação de conhecer essas pessoas. E aí também descobriram aí quais são os maiores sacadores, né, da nossa base a nível nacional. E as eletros, as companhias de água e telefonia estão aí na ponta, todas elas, né? Tem aí o governo estadual também, e lá embaixo a Arezzo. Então, a gente até aqui está prestando mais serviço, de fato, volumetricamente falando, para entidades públicas ou de economia mista. Ele trava. E aí a segmentação, aí agora falando de iniciativa privada, a gente representa mais ali pessoal de material de construção, e aí tem essa comparativa entre os estados. Santa Catarina. Você quer explicar melhor esse gráfico aqui? Não, esse é só um exemplo, basicamente, dos clientes privados, como nossa recuperação, lembra que a gente falou que caiu para 44% na média? Quando a gente olha segmentos onde nós atuamos com mais força, onde o protesto tem força, desculpa, porque não somos nós que atuamos, são eles que são demandantes, basicamente a recuperação chega a quase 80%. 80% dos títulos enviados a protesto são recuperados. Com a higienização e enriquecimento da base de dados, a gente conseguiria fazer muito mais do que somente a segmentação, que a gente vai voltar mais à frente. A gente conseguiria fazer uma verificação de LGPD com profissionais capacitados. Por que eu insisto muito nesse ponto? A intimação eletrônica. A intimação eletrônica não é uma realidade, eu converso muito com os senhores,
E vocês falam muito que é pela questão do acesso ao dado, a validação do LGPD. Com quem que eu posso pegar esses dados que eu confie e eu possa entrar em contato e fazer a intimação eletrônica de forma efetiva e sem nenhum tipo de juízo. Foco na identificação de empresas de dados legitimados para cumprir a LGPD. Uma economia, se essa base é centralizada, não é cada cartorário que tem que adquirir esses dados, a gente adquire uma vez e disponibiliza a todos. Enriquecimento e higienização interna, muito cruzamento de dados entre os estados, entre os cartorários, para validação, verificação cadastral, preenchimento. Quando a gente fez esse trabalho, acho que era 1 trilhão de informações ou campos. Você não tem ideia da quantidade de até o nome da empresa, quando você cruza, você vê que existem mais de 30 nomes para a mesma empresa. Validação das informações, novamente, convênio com outros segmentos. Validação das informações, aí seriam também validações com barramento com outros convênios ou com outras fontes de dados. Então, é barramento do CPF, do CNPJ daquela empresa. É verdadeiro aquilo que está aqui? Não é. É um alerta. Esse alerta a gente pode trocar? Não, não pode, mas pode verificar? Podemos. E impedir intimações errôneas, gasto de custo à toa. Relacionamento e marketing. Quando a gente está falando de segmentação, basicamente, é entender se vestuário recupera tanto, e se é o mais importante em Santa Catarina e o quinto mais importante no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em São Paulo, qual é o perfil das empresas do setor? Quais são as maiores empresas do setor? Dessas maiores, qual estão na nossa base e qual não estão? Como que a gente tem que buscar elas? Quem são essas pessoas? Atingir as pequenas e médias empresas, como? Via associação, via divulgação, via patrocínio, via marketing digital. Enfim, são questões todas que têm que ser muito pensadas. Dashboard em tempo real. Isso não é muito difícil de fazer se você tiver aquela base. A parte mais difícil é higienizar e trabalhar a base. Tendo aquilo, você consegue fazer um acompanhamento da periodicidade dos seus clientes, valores, retornos. Você consegue fazer uma inteligência artificial. Isso a gente está fazendo já, o que a gente chama de POC, né? Um teste de prova, que se chama churn. Você vê o comportamento periódico daquela pessoa e, quando ela muda, você já tem um sinal de alerta de que você pode perder esse cliente. E aí você faz a ação comercial proativa. Definição de rating do título por sacado, isso para consumo interno. Porque você sabe com quem que você vai recuperar, quem você faz a intimação pessoal, com quem você faz a intimação eletrônica, quem é aquele cara que você tem que ir atrás, quem é o cara que você... É um cliente que você, se perder, tanto fez, tanto faz, principalmente com a postecipação, aí você simplesmente não vê como negócio, você vê como um direito, como uma obrigação civil. Elaboração de hipótese e recomendação aos nossos clientes. Por que esses nossos clientes nos consomem? Por que a gente não mostra para eles um histórico dessas pessoas? Por que a gente não faz na medida do possível que a gente pode em relação a LGPD, anonimato e tudo mais? Então, a gente precisa ter ações comerciais assertivas, assim como qualquer grande empresa tem. Na verdade, essa parte do marketing, até aqui, a gente vive sob uma bolha de cartório, não pode fazer divulgação, não pode fazer publicidade, tem que, no máximo, fazer campanha educativa. Mas lembremos, o protesto é a única atribuição extrajudicial que, de fato, tem muita concorrência e que, de fato, está intimamente ligado ao mercado, ao sistema financeiro. Então, sim, precisamos desse marketing a partir da nossa base de dados, a partir dessa inteligência, que nos traga conhecimento profundo sobre quem são os nossos clientes, como nós podemos servir melhor à sociedade, ao mercado como um todo. Essa questão aqui dos maiores clientes perdidos de 2015 a 2017, a gente teve um grande case aí que o João fomentou, alguns aqui já sabem disso. Ele estudou a base lá do Distrito Federal como um experimento dele no BI e indicou para a gente quais eram os clientes que a gente tinha perdido nos últimos anos. Fez um ranking deles. E a gente, com 2 comerciais apenas, ligando da forma mais doméstica possível, a gente recuperou, sei lá, metade dessa base. A gente, em um mês, aumentou o volume de títulos lá no DF em 1.300 títulos, o que, para a nossa realidade, é uma proporção bastante significativa.
Então, assim, começando a brincadeira, respeitando a LGPD, cuidando só do nosso cliente que já estava na nossa base, olha o que deu para fazer. Então, imagina profissionalizar isso, imagina estudar, de fato, essa base. Então, em vez de ficar secando gelo e ser difícil, o contato, essas empresas desativadas, que foi tudo o que a gente viveu nesse case, né? E as respostas que eles deram para a gente foram essas aí elencadas: protesto ficou oneroso demais para o cliente, negativado devido aos altos custos, ninguém sabia o que era diferimento, ninguém sabia que o protesto era de graça ainda. A maioria deles não trabalha mais com boleto ou cheque. Então, essas respostas foram as mais comuns aí. Juntas, essas 400 empresas representam 30% do movimento estadual. Ações comerciais assertivas, os bons e velhos feirões, né, que o judiciário faz, que o Serasa faz, por que não fazer do protesto? Por que não cuidar deles? Né, índice máximo de busca no Google Trends. Isso que é uma vergonha. Então, assim, a gente precisa se posicionar. Né? O mercado está aí, ele mudou e a gente continua fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, por longos anos. Adivinha o que vai acontecer se a gente não mudar? Primeira coisa que a gente precisa é esse sistema integrado. É o meu cliente não precisar ficar mudando toda a base dele para se comunicar comigo. Eu tenho que fazer essa ponte para ele. Eu preciso falar com ele. Então, de 2001 a 2013, a gente passou do papel, de arquivo, de disquete, aí já mudou, foi para a duplicata por indicação, já foi um up para a gente. Mas, em 2001, os bancos, graças a Deus, chegaram e falaram: olha, ou vocês me entregam uma central onde eu possa, de fato, mandar todos os meus títulos e recebê-los ali de volta, esse retorno, ou a gente vai cortar o protesto da nossa base. E aí nasce a CRA, as CRAs estaduais, 2001 a 2013. E aí depois veio a nossa CRA nacional, que também foi uma evolução desse modelo estadualizado. A gente viu a necessidade dessa centralização. Esse grande cliente banco começou a demandar isso também. Ok, agora eu não falo com 3.700, mas eu estou falando com 27, não posso. Preciso só de um canal. Ok, vamos fazer a nacional. E nasce a CRA nacional. Em 2018, com a Lei 13.775 e a regulamentação pelo provimento 87, veio a inserção do 41A na nossa lei federal e a criação, enfim, da nossa Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a SEMPROT. E aí vem também, agora, em 2020, o nosso desespero, chamado Provimento 107, que nos proibiu de receber por toda essa estrutura que foi construída lá em 2001 e que a gente se vale dela até hoje para prestar os serviços complementares que os bancos tanto precisam, não só os bancos, mas grandes conveniados precisam muito desse serviço complementar, porque, como bem disse o João, não adianta nada você me oferecer só o protesto. E aí, o que eu faço com ele depois? Quando chegar esse retorno para mim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou processar esses pagamentos? Como é que eu vou processar essa informação? Como é que eu vou acompanhar essa carteira? Eu preciso dar esse serviço mastigadinho, né, entregue de ponta a ponta para ele. E não só eu faço protesto. E aí? O que eu faço com essa informação? E aqui é onde a gente quer chegar, é onde a gente precisa chegar, que é esse sistema integrado nacional. Capacidade e integração de sistemas cresce exponencialmente. Nuvem, sem trânsito de arquivo, é só dados, 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 homogeneidade. O investimento para o desenvolvimento de plataformas sempre replicáveis aos demais estados. A gente sabe que os estados estão em enorme dificuldade financeira. Então, a gente vai precisar achar um modelo de negócio onde a gente consiga custear essa estrutura para quem não tenha como investir nela. O Instituto Nacional vai precisar entregar isso. Sistema em tempo real, registro a registro, ponta a ponta, e não arquivos gigantes transitando entre nós e os nossos clientes. Dispensa a necessidade de arquivos e envio em lote. Garantia de rastreabilidade e auditoria via blockchain. O blockchain não veio para destruir os cartórios, para acabar com eles. Ele veio para trazer segurança para a gente. Ele veio para modernizar o sistema, e a gente precisa fazer uso dele também. Problema: investimento e custo marginal decrescente. Essa é a nossa realidade hoje. Financeiramente falando, a gente está em queda. E é uma hora que a gente precisa investir loucamente para conseguir entregar esse sistema integrado. Veja o banco investindo 20 bi
ano. Quanto nós investimos em tecnologia ano? Não tem esse número, você tem? Mas é pífio perto do que se investe no sistema financeiro e em qualquer outra grande empresa. Novos produtos, eis a nossa, para mim, a nossa salvação aí financeira. E não só financeira, mas também para atender o nosso cliente. A régua de cobrança, a gente está participando dela só no final. Então, por isso esse pedido, né, quase que implorado para o ministro hoje, a gente precisa participar da régua de cobrança do começo até o final dela. E não só lá no finalzinho, mas sem terminar. Né? Protestou, e aí? E aí que chega credor todo dia no nosso balcão, todo dia ligando, posso pagar aí? Agora eu posso. Ele quer pagar e a gente não pode receber. A gente não pode receber. Mas por que não? Por que não? Então, a gente precisa usar isso. Você voltou ali. Está ali, né? Uma coisa que a Semprot precisa entregar para diminuir os nossos custos é fazer essa intimação, ajudar a gente a fazer essa intimação eletrônica já autorizada pelo CNJ de forma segura, atendendo a LGPD, mas também customizada. É muito mais caro para mim, tabelião de protesto lá em Brasília, contratar uma solução dessa sozinha, do que seria para mim, como integrante de uma associação, a gente negociar isso em bloco. São 3.779 contratantes com uma volumetria enorme que vai conseguir uma coisa muito mais barata, muito mais eficiente, porque se eu tenho isso tudo centralizado num banco de dados, eu não preciso comprar mais de uma vez essa informação, eu posso depurá-la, eu posso atualizá-la, real time. Olha, eu consegui aqui, aquele cartório conseguiu ali, está ali dentro da nossa casa, para servir ao nosso trabalho. Isso é inteligência, né? Isso é estratégia de jogo, é isso que a gente precisa fazer com o protesto. Essa abordagem em canal único, né, ser omnichannel a nível nacional. A gente precisa estabelecer aquilo que a gente viu lá no funil, né, muito bem desenhado e pensado pelo João. A gente precisa estar ali em cima. A gente precisa participar da parte mais larga desse funil. E ele existe a partir da tecnologia. Não adianta achar que o protesto vai naturalmente subir aquilo. Não vai. Não vai. Essas pessoas, essa geração pós-digital, ela quer tudo aqui, ó, no celular dela. 51% está indo para o meio digital nos bancos. Para a gente também precisa. A gente precisa entregar isso. Ação urgente para segmentação dos devedores, redução de custos operacionais. Exatamente isso também. Mas tem uma coisa mais disruptiva aí na cabeça do João que eu não ouso falar. Mas, enfim, tem muita coisa para a gente entregar, muita coisa. A gente precisa escalonar. Protesto é volume. Protesto é volume. Todo mundo aqui que é tabelião de protesto sabe disso. A conta só fecha quando eu tenho um volume alto. É volumetria. E volumetria é o mundo de hoje também. Por que um Spotify consegue cobrar da gente R$20 e me entregar toda a música do planeta aqui no meu celular? Volumetria. Ele tem milhares, milhões de clientes. Então, ele pode baixar o preço. Mas ele está ganhando muito. Mas é volumetria. E o protesto é também volumetria. Sistema Nacional, definição de uma ferramenta preparada para negociação. E foi o desafio aqui do João. Ok, vocês vão conseguir isso. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai conseguir, se Deus quiser, a autorização para entregar a negociação prévia da dívida, para poder fazer negociação prévia de dívidas. A gente vai conseguir entregar? Não no balcão, esquece. Não existe negociação prévia efetiva no meu balcão. Existe na Semprot, eletrônica, usando tudo que o mercado já está usando. A solução está pronta, ela só precisa ser integrada à nossa central. Simples assim, caro assim. A gente precisa achar fontes de custeio para isso. Algoritmos, a inteligência e enriquecimento de dados proporcionará o entendimento de quais sacadores abordar. Desses sacadores, quais sacados devem ser acionados e sob quais condições. É assim que se faz negociação prévia. É assim que se chama devedor e credor para negociar. É assim que o Banco do Brasil faz há anos com ativos e tudo. Então, cadê a gente nesse mundo? A gente precisa estar aqui,
porque a gente vai trazer para esse mundo a segurança jurídica, a imparcialidade, o cuidado com o devedor, o cuidado com o credor, né? É oficializar isso também. A gente não vai matar os outros players, mas a gente pode sim fazer parte desse jogo. Eu realmente acredito que a gente tem a capacidade instalada para isso, tem a especialização nisso, tem a carisma para prestar esse serviço. É o nosso core, é o nosso DNA, é a recuperação de créditos. Então, a gente precisa entregar essa recuperação de crédito de uma forma mais moderna, de uma forma que todo mundo está entregando, menos nós. Abordagem omnichannel, estabelecer régua de abordagem conforme probabilidade de pagamento, exatamente tudo que eles já fazem, a gente precisa fazer também. Ação urgente frente ao emitente, eminente aumento da base de devedores que não têm condição de quitar suas dívidas. E isso é uma coisa que a gente vem gritando muito, implorando, né? Chamando a atenção do judiciário, olha, agora é a hora, a bolha do superendividamento já explodiu. Cadê? A gente pode ajudar e, sim, contribuir com a desjudicialização também. Contem conosco, mas e aí, cadê a nossa estrutura? Né? Como que a gente vai entregar isso com a urgência que esse país está precisando? Aqui tem... aqui tem mais alguns insights aí das nossas conversas, mas bem mais disruptivas também. O que a gente precisa? A gente precisa de governança, a gente precisa de profissionalismo e a gente precisa de investimento alto. Hoje, a governança dessas grandes empresas, dos bancos, das grandes corporações, ela é verticalizada. É assim. A nossa é horizontalizada e ainda absolutamente regulada, fiscalizada. E, enfim, é bem difícil o modelo, né? Mas a gente precisa superar isso, a gente precisa cuidar da comunicação entre esses três aqui. O que a gente vai fazer com os nossos 3.779 acionistas, que são os tabeliões de protesto? Como que a gente vai se comunicar? Como é que a gente vai limpar aí os engessamentos, as dores que a gente tem com os nossos tribunais, com o CNJ, legislativo? Enfim, a gente precisa achar soluções para essa forma de governança nossa aqui. As nossas particularidades sobre governança e processos decisórios tornam mais evidente, urgente, a adesão e dedicação de todos para o início de uma transformação. As pessoas que estão aqui nessa sala, a gente nem precisava mais estar vendendo esse peixe, falando essas coisas, já está todo mundo absolutamente convencido. Mas e os outros 3.770? A gente precisa acordá-los, a gente precisa sensibilizá-los a essa urgência de mudança de perfil, de entrega do nosso serviço. É isso. Como atender às exigências de governança do Banco Central para atuar com serviços adicionais ou competir com a agilidade do mercado? A gente tem o inciso 1 do 41A falando, seja uma escrituradora. Mas o Bacen vem e coloca toda uma regulamentação para isso. Não é qualquer um de mercado que pode ser escrituradora. Como é que a gente vai se posicionar? Como é que a gente vai atender essa exigência? Temos potencial para sê-lo? Sim. Precisamos sê-lo? Sim. Vamos equacionar. Vamos achar o melhor modelo de parceria público-privada, onde a gente consiga o investimento que a gente precisa. E a gente tem aí o nosso pré-sal, né? A gente tem aí o nosso Big Lake, que pode, sim, ajudar muito na entrega do pós-escrituração, ali, quando acontecer algum tipo de inadimplência nesses créditos. E aí a nossa maior necessidade, as nossas maiores necessidades, né? Carência de investimento e governança, somados à concorrência, somado ao provimento 86, a postergação, somado à nossa revolução pós-digital. Nós somos a primeira geração a viver uma revolução conscientes dela. A gente está consciente que a gente está passando por uma revolução. Na verdade, a segunda, segundo alguns historiadores, já estamos na segunda nossa geração, a digital e agora a pós-digital, e eles ainda estão descobrindo o nome que eles vão dar para isso. Mas e aí? O que a gente vai fazer? Isolamento do serviço de protesto, enorme queda de receitas acumulada? Por quanto tempo a gente vai viver nessa realidade? Cadê os nossos serviços acessórios? O que mais podemos oferecer?
Nós temos, sim, uma capacidade instalada enorme e que pode prestar serviços muito melhores, muito maiores, muito mais relevantes para o mercado do que o protesto isoladamente, propriamente dito. A gente pode, sim, participar dessa régua de cobrança de começo a fim. Soluções. Conceito de parceria público-privado, que eu já mencionei, alavancando aquele relevante serviço auxiliar da justiça, que é o protesto. Parcerias estratégicas que alavanquem soluções em prol de resultados indiretos, benefícios ao mercado financeiro e resultados nas receitas com serviços adicionais. Pode ser, sim, até aqui é o que a gente entende de mais crível, de mais rápido para se alcançar é esse tipo de parceria. Porque sozinho em casa a gente não está dando conta de entregar. E é isso. Provoca o seu João a investir na gente, dado que tem tanto benefício, João. Mas, brincadeiras à parte, acho que se a gente quer chegar em todas essas soluções, elas já estão mapeadas há anos, e aqui acho que as pessoas já estão até cansadas de ouvir a gente falando isso, o que falta realmente é recurso, o que falta realmente é equipe, é investimento, é profissionalismo, é governança. Se o João quer botar um protesto especial para rodar, a gente precisa integrar a ponta de 3.700 cartórios, porque não importa onde está. E como faz isso com troca de arquivos, onde cada um vai ter que adaptar aquele layout para chegar onde o Banco do Brasil deseja? Como que a gente faz o Banco do Brasil ter que criar um formato único para 27? Quantos títulos você falou? 7, né? Desculpe, eu fui. 18. 18 tipos de títulos. Qual é o incentivo deles fazerem isso? Quem recebe recursos com isso são eles ou somos nós? Qual é o maior interessado em tornar isso uma volumetria enorme? A gente tem que pensar nessas soluções, a gente precisa gerar profissionalismo, a gente precisa ter governança, seja via lei, seja via governança interna, para que tenha uma adesão. A gente precisa cuidar da nossa casa mais como uma empresa e não como uma associação, eu diria. Então, isso é uma das provocações que a gente faz. A gente está estagnado um pouco nesse sentido. A gente está fazendo as soluções internas que nós conseguimos, mas se a gente quer ser disruptivo e alcançar minimamente a velocidade do mercado, a gente vai precisar de bastante investimento. Seja ele público, seja ele privado, seja ele via parcerias estratégicas, seja ele interno. Mas há uma situação hoje de queda da receita, há uma situação de permanência da pressão dos custos, ou seja, aqueles títulos que vêm a protestos, apesar de terem caído, eles mantêm o custo inicial da intimação. Só que a receita, como eles enfatizaram muito, caiu 50% em relação ao que tem de volume. Nem conta nisso a queda do volume dos 20%. Então, esse senso de urgência e provocação que nós queríamos botar, acho que aqui a gente fica muito no âmbito, no mérito abstrato, falando de mercado de crédito, falando de tudo, mas falta muito para a gente chegar lá. Não adianta só a gente ter autorização, a gente tem que fazer, a gente tem que atender o Banco do Brasil, a gente tem que atender o parceiro que falou com ele terça-feira, já sei qual que é, mas é isso. Como? Aí fica a provocação a todos vocês. Eu não sei se vai ter mais algum debate. Não. Então, doutor Léo Almada. Doutor Léo, o senhor gostaria de oferecer para a gente algumas palavras de encerramento? Eu não vou nem subir ainda. Então, pronto. Eu queria agradecer a presença de todos, certo de que foi um sucesso esse nosso simpósio, com a apresentação aqui das nossas necessidades, e com a certeza, acho que todo mundo concorda com isso, né? Parabéns a todos e até um próximo encontro. Tá bom? Vamos dar por encerrado isso aqui. Um abraço. Tchau. Bem, em nome do Instituto Justiça e Cidadania, da revista, eu queria agradecer a presença de todos até essa hora, né? Já estamos aqui às 5h15. Muito obrigado, doutor Ionara, doutor João. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Marcos, que ajudou aqui, foi quem inicialmente pensou nesse evento. Muito obrigado, Marcos, e a Larissa também. Doutor Joel, que veio de Santa Catarina para cá, muito obrigado. Muito obrigado a todos e eu acho que estão todos de parabéns, na verdade, né?